Imagine um jovem que, semanas atrás, sentia o sol escaldante do Rio de Janeiro na pele. O cheiro de sal e asfalto quente era tudo o que ele conhecia antes de sentar praça. Agora, ele está enterrado até os joelhos na neve profunda dos Apeninos italianos. Ele tenta desesperadamente aquecer as mãos no cano ainda quente de seu fuzil. O termômetro marca 20 graus abaixo de zero. Mas o frio seco não era o pior. O perigo real vinha da umidade. A neve derretia dentro das botas de couro brasileiras, totalmente inadequadas, e congelava novamente à noite. Isso era o que causava o temido pé de trincheira. A circulação parava, os pés inchavam e a carne começava a necrosar ainda viva. Ele não enfrenta um inimigo qualquer. Do outro lado estão os veteranos da 232ª Divisão Alemã, homens endurecidos pelo gelo da frente russa. Diziam que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil lutar na Europa. A cobra não apenas fumou, ela sobreviveu ao pior inverno do século. Mas para entender como esses civis comuns venceram veteranos de Hitler, precisamos olhar para dentro das trincheiras. A jornada começa agora. A Força Expedicionária Brasileira foi formada por jovens que, em sua maioria, nunca haviam segurado uma arma. O treinamento foi curto e a logística uma batalha à parte. O general Mascarenhas de Moraes precisava equilibrar as ordens agressivas do 5º Exército americano com a precariedade de seus próprios homens. Os brasileiros não eram vistos como iguais pelos americanos. No início, faltavam agasalhos e calçados decentes. Somente quando o comando aliado viu o estado dos pés dos brasileiros, devorados pela umidade, é que mandaram recolher as gabardinas pesadas e distribuir botas e jaquetas americanas. Foi esse suporte técnico que salvou a tropa do colapso físico total. Para sobreviver, o Pracinha elevou o jeitinho brasileiro ao nível de tática de guerra. Como o equipamento oficial de calefação era inexistente para eles, criaram fogareiros improvisados. Usavam latas de ração vazias, cheias de óleo diesel, com trapos como pavio. Aquela fumaça preta e gordurosa dentro da buca era o que garantia uma caneca de café quente e impedia que os dedos congelassem nos fuzis. Da aparência saudável no embarque, restavam apenas homens barbudos e fatigados, com a farda gasta e o rosto marcado pelo cansaço extremo. A buca, a trincheira individual, era o universo inteiro do soldado. Um buraco claustrofóbico, onde o medo tinha um som específico, o rasgar de um tecido. Os brasileiros chamavam a metralhadora alemã MG-42 de Lurdinha. Já os americanos a conheciam como o Zipper de Hitler. A cadência de tiro era de 1.200 tiros por minuto. O som era tão rápido que os disparos individuais eram indistinguíveis. Parecia um zíper gigante sendo fechado bruscamente. Se a Lurdinha começava a cantar, ninguém se movia. O Pracinha ficava imóvel sob os morcegões de ferro.
os estilhaços de artilharia que zuniam sobre as cabeças. O medo de dormir e congelar era real, combatido apenas pela chegada das cartas. O papel amassado e gasto, lido sob a luz de velas ou do fogareiro de diesel, era a única prova de que eles ainda eram esperados em algum lugar do outro lado do oceano. Eles escreviam em um pidgin, ítalo-português, uma mistura linguística que permitia trocar cigarros por queijo com os civis locais. Essa conexão humana foi o que diferenciou o brasileiro de qualquer outro exército no fronte. O pracinha não era visto como um ocupante, mas como um irmão de sofrimento. A resistência na Buca forjou o caráter da FEB, mas o mundo ainda duvidava da nossa capacidade ofensiva. Para calar os críticos, os pracinhas teriam que enfrentar um dos maiores temores da infantaria. Era hora de encarar o Monte Castelo. Monte Castelo não foi uma carga heróica de cinema. Foi um avanço agonizante sob o fogo da 232ª Divisão Alemã. Além da Lourdinha, os pracinhas enfrentavam as Minas S, conhecidas como Bonsimbete. Essas minas saltavam cerca de 1 metro do chão antes de explodir, atingindo o tronco dos soldados com estilhaços fatais. Era um terror tático que transformava cada passo em uma roleta russa. Depois de quase 3 meses de batalha, a vitória veio, em 21 de fevereiro de 1945, e provou que o brasileiro não fugia à luta. Mas o ápice viria em Fornovo de Taro, em abril. Ali, a FEB realizou um feito impressionante. Cercou e forçou a rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã. O comandante alemão, o general Otto Fretter-Pico, entregou sua espada aos brasileiros. Foram quase 15.000 prisioneiros alemães capturados por uma força que, meses antes, era chamada de incapaz. No dia 18 de julho de 1945, o Rio de Janeiro parou para o monumental Desfile da Vitória. Getúlio Vargas decretou o feriado nacional e uma multidão incalculável tomou as ruas para saudar os pracinhas como heróis nacionais. Mas o brilho dos fogos durou pouco. Por trás da festa, o cálculo político era frio. O governo temia que o prestígio desses homens, que venceram o fascismo na Europa, se voltasse contra a ditadura no Brasil. Por isso, a FEB foi oficialmente extinta ainda em julho de 1945, antes mesmo de o desembarque ser concluído. Em 21 de agosto, um documento oficial proibiu o uso de símbolos e fardas da FEB em público. Soldados que haviam acabado de vencer veteranos da frente russa foram obrigados a se vestir como civis comuns imediatamente, para que sua imagem não ameaçasse o poder. A neurose de guerra foi ignorada. Eles voltaram para o silêncio, para as fazendas e fábricas, guardando o som da Lourdinha apenas para si. A cobra fumou na Itália, mas foi sufocada pelo esquecimento no próprio porto onde desembarcou.
25.334 brasileiros cruzaram o Atlântico para combater o nazifascismo. Enfrentaram 239 dias de combate ininterrupto, no inverno mais rigoroso do século. – 20.573 soldados do Eixo foram feitos prisioneiros pela bravura brasileira. – 465 pracinhas tombaram em solo italiano e nunca mais voltaram para casa. No total, 1.456 brasileiros deram a vida pela liberdade no mar e na terra. A história da FEB prova que o verdadeiro herói é aquele que não abandona o companheiro, mesmo quando seu país tenta apagar suas pegadas. Se você chegou até aqui, comente a palavra pracinha, para eu saber que você honra essa memória. Deixe seu like, inscreva-se e apoie o canal virando membro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.